Oi, Clarissa. Oi, Maíra, tudo bem? Tudo bem, e você, querida? Tudo jóia. Conta aqui. Tô muito feliz que a gente tá reunida novamente nesse novo episódio da Tenda. Tava com saudade de gravar. Conta aqui pra nós quem é que veio pra Tenda hoje pra ter uma conversa com a gente. Então, Maíra, hoje a gente está aqui com a querida Ana Paula Cury. Me faltam palavras para descrever a Ana, né? Muita alegria, muita gratidão ter ela aqui na nossa tenda. Fica até difícil de apresentá-la. A Ana é uma pessoa muito especial. Ela é uma médica antroposófica, cofundadora da Escola de Paz na Escola Rudolf Steiner de São Paulo e é coordenadora de um projeto social que se chama Semear. A Ana também tem 3 filhos, né, Ana? Mãe. E atualmente ela coordena uma formação de líderes em comunidades parentais e eu faço parte, junto com outras 12 pessoas, desse grupo que ela está coordenando e que tem mexido muito com a minha forma de ver, né, esse trabalho de comunidades de paz e também pessoalmente, um processo que eu estou muito agradecida de fazer parte junto com ela. Então seja bem-vinda, Ana, à nossa tenda materna. Você gostaria de falar algo mais para se apresentar? Não, obrigada, Clarice, pelas palavras carinhosas. Obrigada, Maíra, pelo convite. Eu acho que não preciso dizer mais nada para me apresentar, as pessoas já sabem meu nome, estou aqui para conversar com vocês. Ana, você tem um vídeo seu que se chama Vossos Filhos, que viralizou na internet. Eu até tenho ele no meu perfil também lá do YouTube, porque ele é realmente muito potente e é um vídeo que é muito especial para mim também. Nesse vídeo você fala que os filhos são presentes, que eles são presentes da vida que vem para nós, porque eles nos talham, porque eles são nossos mestres, mais do que nossos aprendizes. Eles não são os filhos que se parecem, e você fala, né? Não são os filhos que se parecem com os pais, são os pais que se parecem com aquilo que eles vêm buscar. E por isso eles nos elegem. Eu queria que você comentasse isso, mas eu queria também compartilhar um pouquinho porque que ele é importante para mim. Eu tenho uma filha que tem 5 anos, a Nara, e quando ela nasceu, uma das questões que foi muito dura para mim de enfrentar foi que ela veio com uma malformação na mandíbula dela. E ela tem que passar por algumas cirurgias separatórias durante a vida. Inclusive, estou sensível esses dias porque ela finalmente foi marcada a cirurgia e vai ser daqui a alguns dias, né? Mas eu me lembro que uma das coisas que foi muito forte, assim, no início da chegada dela, foi eu ter que aceitar essa questão que ela trouxe, né? E por muito tempo eu acessei desde sentimento de culpa, como também de muita pena dela. E foi muito importante, por exemplo, o seu vídeo, né, quando eu vi, porque ele me veio muito com uma sensação de me ajudar a fazer as pazes com aquela questão, né, em vez de colocar ela nesse lugar e entender que tinha um propósito maior, né, nessa questão dela vir com algo tão desafiador e também uma mensagem muito forte para mim, né, o fato dela estar me escolhendo o pai dela, tinha algum porquê. E então foi muito especial de escutar, mas eu queria muito escutar de você algo sobre essa questão, sobre o tema que você traz nesse vídeo, porque eu acho que para outras mães também, e outros pais, pode ser bem bonito de ouvir. Tá. Sabe, esse vídeo foi feito, na verdade, como um excerto de uma entrevista que foi dada de uns 20 minutos para gerar uma vinheta, uma chamada para uma palestra que eu ia fazer lá na escola Waldorf Rudolf Steiner. E o sujeito que produziu o vídeo, Gabriel Leto, que é um pai da escola e que pertence à comissão de palestras, é um sujeito muito sensível, né? Quando eu dei a entrevista e falei aquilo, quer dizer, eu não tinha a menor pretensão e não tinha também a menor ideia de que isso pudesse ter o impacto que no final alcançou. Mas, de fato, primeiro, aquilo corresponde totalmente ao meu sentimento e experiência. Eu mesma vivi o que eu reconheço como experiências de anunciação.
E acredito fortemente que todas as mulheres, e mesmo os pais também, podem passar por vivências como essas. Alguns têm essas vivências mais conscientemente, outros subconscientemente. Mas há algo que, como um presságio, um prenúncio da chegada de uma criança, muitas vezes nos toca, em sonhos que podem anteceder, às vezes, em bastante tempo, a chegada dessa criança. Eu vivenciei isso com o primeiro filho no próprio ato da impregnação. Eu caí num pranto desatado e eu sabia naquele momento que nós estávamos concebendo uma criança, né? Com o segundo filho, eu tive sonhos 1 ano antes. Com o terceiro filho, 2 anos antes. Eu estava um dia, eu tinha um cabelo bem comprido, estava tomando banho e na hora que passava o creme condicionador, então, né, penteava para desembaraçar o cabelo e exatamente nesse instante eu ouvi dentro de mim: você terá mais um filho, será um menino e se chamará Bruno. Eu estava indo para a minha terapia, para o meu terapeuta que eu chamava de mestre travestido de psicólogo. Ele foi um grande orientador espiritual por um tempo na minha vida. E a primeira pergunta que ele me fez chegando lá foi: vocês já concluíram seu planejamento familiar? Eu falei: não, fala sério, né? Olha o que acabou de acontecer. Ele está me perguntando sobre o planejamento familiar e eu tinha acabado de ter essa vivência, né? Como que um pensamento me assaltar e pensar dentro de mim que eu vou ter mais um filho, que vai ser um menino e que vai se chamar Bruno. Então, enfim, para encurtar a história, eu reconheço que tive vivências assim, e quando a gente pergunta, indaga, muitas pessoas, não somente mães, pais, também pressentem muitas vezes a chegada daquele que virá se entregar a eles como filho, né? Mas, a partir da minha formação médica, antroposófica e todos os estudos que eu sempre procurei fazer, dentro dessa cosmovisão antroposófica, a gente reconhece o ser humano como dotado não apenas desse corpo físico, mas ele é tão somente um instrumento que o nosso verdadeiro ser habita, né? E do qual ele se utiliza para viver na Terra, colher impressões, fazer experiências e disso extrair um sumo que vai se converter em sabedoria e capacidades novas, e assim a gente evolui. Então, esse corpo físico, ele é permeado de uma organização vital, né? Nós temos processos vitais que permitem que esse corpo funcione como um instrumento da nossa alma, ou desse nosso mundo interior, dessa vida de pensamentos, de sentimentos, de impulsos. E essa alma também vive de permeio com a nossa própria individualidade espiritual. Cada um de nós é um ser único, irreproduzível, que é o sentido da palavra indivíduo, indivisível, né? Então, cada um é um ser tão singular. E esse ser, então, se serve desta alma que vive neste corpo. Então, nós temos um corpo físico, né, permeado de vida, animado pela alma, que serve ao espírito. Então, quando a gente toma isso como uma concepção do ser humano, nesses estudos, né, dentro dessa visão antroposófica, o Steiner, como um pesquisador, um investigador científico espiritual, através de capacidades que todos nós possuímos, mas que ele desenvolveu profundamente e que permitiam a ele acesso a níveis da realidade que a gente habitualmente não consegue alcançar, né, mas que se referem a tudo aquilo que jaz por detrás da aparência, do véu da aparência, né? Não é que a gente tem um mundo espiritual que é distinto ou distante do mundo físico sensorial. A gente só tem um mundo, mas que a gente acessa pelo lado da aparência, através dos sentidos. E através de capacidades espirituais, a gente acessa a face espiritual oculta, o fundamento oculto. Então, Steiner, através dessas capacidades, pôde mergulhar para além desse véu da aparência. E entre as coisas que ele nos traz e comunica como frutos desse caminho de investigação, ele nos traz que todo ser humano, antes de ingressar
na existência terrena pelo portal do nascimento, isso pode levar séculos de preparação. Então, no mundo espiritual, existem muitas decisões que são tomadas, né, assistidos por seres que nos acompanham, seres espirituais, né, que de alguma forma nos ajudam a elaborar a colheita de uma existência, a ponderação de metas e intentos, e aí a constituição justamente desses membros da nossa entidade que a gente poderia chamar de suprassensíveis, porque acima do que se pode perceber comumente. Então, estou me referindo à alma, ao espírito, a esse corpo vital, porque o corpo físico ninguém tem dúvida dele, todo mundo pode tocá-lo, né, vê-lo, senti-lo, mas esses outros âmbitos a gente só os reconhece mediante os efeitos, as manifestações, então só indiretamente. Mas um clarividente, como o Steiner se tornou, podia ver isso e podia ver como essa realidade se constitui. E ele nos traz que é assim que esse ser que está preparando a sua encarnação, ele se sente pela alma atraído a uma mulher, pelo seu eu atraído à corrente cognitiva, filosófica, de pensamentos do pai. E assim ele de alguma forma interfere e leva um ao encontro do outro. Então, mesmo quando a gente constitui um laço com um parceiro, onde pode existir um amor, né, e a gente sente que está escolhendo um ao outro, a gente não é tão livre quanto a gente supõe, e dessa união participa aquele que, por meio de nós, quer ingressar na Terra. E é ele quem nos ama primeiro. De certa maneira, pelo nosso corpo vital, a gente decide em que tempo, povo, em que agrupamento humano a gente vai se encarnar. Então, que eu tenha descido para uma nação num determinado tempo, isso tem a ver com o meu corpo vital, com o corpo vital como eu o recebo, como eu o constituo, né, nesse plano suprassensível. Da minha constituição kármica, né, das qualidades, daquilo que eu também carrego como metas kármicas a realizar, pela alma, pela afinidade anímica, eu vou escolher justamente aquela mulher, né? E pela afinidade com o meu próprio eu, com o meu eu espiritual, encontrar aquele homem, né, que mais se assemelha àquilo que eles vão poder, então, constituir como veículo físico, como meu corpo físico, porque eles é que vão impulsionar a formação desse corpo físico. Então, de fato, o ser que quer se encarnar, ele leva a mulher e o homem a se encontrar. E pelo menos o primogênito, ele realmente tem um pezinho, uma pontinha, né, de interferência, vamos dizer, ou de um estímulo para que essa união se dê, mesmo que ela não perdure, mas que ela se constitua para possibilitar a ele a formação do corpo que será para ele a morada, a sua primeira morada, né? Então, é a isso que se refere aquela fala, né? Que não foi dita a partir de nenhuma pretensão de persuadir ninguém disso, mas a minha surpresa, a minha grata surpresa, foi perceber como, de alguma maneira, ele dava nome a uma vivência subconsciente que muitas pessoas tinham. E elas se identificaram com isso. Talvez daí a potência, né, dessa passagem, como você mesma referiu. Engraçado porque eu até tive essa anunciação, eu também tive com a Nara. Eu senti quando a gente decidiu numa conversa que vamos abrir os trabalhos, eu brincava com ele, vamos abrir os trabalhos e permitir a chegada, né? Porque eu sentia que eu estava no momento já. Naquela mesma noite a gente acabou tendo uma relação e no dia seguinte, tomando café da manhã, eu tive uma sensação de sentir até o meu óvulo se movendo e falei, que era uma coisa que eu tinha durante a menstruação, né? Que eu tinha sensibilidade para sentir. E eu falei, aconteceu e vai ser uma menina. Só não sabia o nome ainda, porque tinha muita discussão ainda para definir um nome que fosse espanhol e português ao mesmo tempo, né? Mas foi uma sensação muito clara, que depois eu fiquei brincando comigo, bom, posso estar viajando, né? Vai saber. Mas conforme os dias iam passando, eu senti meu corpo mudando, eu senti uma coisa que eu falei, ficou claro, assim. Então, fiquei sabendo antes. Quanto mais a gente vai refinando a própria sensibilidade, mais é como se a gente se abrisse
né, para evocar à consciência essas vivências. Eu acredito, pessoalmente, que todo mundo as tem. Só que alguns têm a chance de participar conscientemente desse momento e outros não. Mas a posteriori, muitas vezes, refletindo retrospectivamente, você pode alcançar sinais que vão dando pistas de que isso assim acontecia. Hoje existem até livros, né? Há um deles que se chama Conversas com Crianças Não Nascidas, Unborn Child. Crianças antes delas nascerem, não é unborn, é before they born. Depois eu posso passar para vocês a referência, se houver interesse. E há muitas crianças que se recordam, inclusive, das suas vivências anteriores, na sua existência pré-natal. E há crianças que chegaram a dizer, por exemplo, à sua tia, que era dela que ela queria nascer. Mas a portinha estava sempre fechada. Então ela escolheu ouvir, né, daquela que se tornou sua mãe, que era a irmã dela, para ter um vínculo e poder ficar pertinho. Nossa, traz uma sensação de conforto, né? Assim, perceber o quanto que isso tudo está conectado e o quanto que existe, né? Para mim faz muito sentido isso tudo que você está trazendo, assim, né? Confiar que existe, né? Seres talvez mais evoluídos, mais elevados, que estão cuidando desse todo, né? É como se algo aqui internamente pudesse relaxar, sabe assim, soltar essa coisa do controle, do que eu tô o tempo inteiro tentando, né? Esse movimento que a gente está constantemente, né, de tentando controlar a realidade, controlar tudo que está acontecendo ao nosso redor. Quando a gente entende, né, que eu sou um serzinho que estou a serviço, talvez, né, de algo maior do que eu me coloco numa postura, Clarissa, né, mais relaxada, mais aberta, mais disponível, assim, e confiando que tem esse todo maior que está sempre cuidando aí, orquestrando esses encontros, esses movimentos. E tudo tem um propósito, né? Traz muita paz te escutar e assim, falar disso de uma forma assim tão viva, né, dentro do seu coração, algo que você faz tanto sentido e me toca profundamente também, a sua fala. É quando você diz assim, da confiança, né, como talvez o fundamento para esse descansar ou relaxar, né, da tentativa de ter tudo sob controle. E a gente acabou de lembrar, né, que os filhos podem ser grandes mestres. Se a gente olha com atenção para a criança justamente nos seus primeiros anos, a disposição inata da alma dela é justamente a da confiança. A criança está sempre assim, né, se atirando de braços abertos. O pressuposto disso é uma confiança básica na vida, no destino. E por quê? Porque ela vem desse mundo onde, a priori, tudo é verdadeiro, belo e bom. Né? Então, ela ainda está muito mais aparentada e muito mais na vizinhança desta realidade do que já compenetra e já se torna uma cidadã terrena. Ela ainda vai levar alguns anos, né, para realmente vivenciar essa queda na matéria, ou essa compenetração mais plena, mais completa do corpo. Então, com o seu ser, ela ainda reverbera muito mais fora do corpo do que dentro dele, né? A gente vê que no ato do nascimento, esse corpinho que foi sendo formado lá no ventre materno, trazia os pulmões bem colabados, bem fechados. E todo o ar de que ela necessitava vinha através da barreira transplacentária, né, do próprio sangue da mãe. O suprimento de oxigênio, de nutrientes, vinha da própria mãe, como um filtrado do sangue da mãe, não é? Mas quando ela vai nascer e o cordão umbilical é clipado e é cortado, pela primeira vez, ela vai inspirar. E nesse momento é que esse ser anímico começa a ser trazido para dentro do corpo. A gente repete aquelas palavras mântricas, arquetípicas e poéticas da criação. Né? Quando se diz que quando o corpo, o barro estava pronto, barro no sentido do elemento terreno, o corpo das substâncias terrestres, quando ele está pronto,
nele é instilado o sopro, o elemento anímico espiritual, né? Então, com esse primeiro inspirar, a alma e o espírito começam a se apropriar do corpo. Mas vão levar aí 21 anos para completar esse processo. Então, essa questão de ser guardião desse mistério, né, da criança, para mim, isso é realmente um grande desafio, né? Primeiro entender qual que é esse mistério. Mas é justamente isso que você está falando, né? Porque a criança, ela acaba fazendo com que a gente entre em contato com muitas dores, muitas crenças nossas, e a gente já perdeu essa capacidade de confiar. Infelizmente, é muito difícil manter isso, ou não ter recuperado isso antes de ter se tornado um pai e mãe, né? Porque às vezes acho que a própria maternidade e parentalidade faz com que a gente entre nesse processo de autoeducação para poder rever essas dores. Mas, enfim, quando a gente se torna pai ou mãe, esse contato com as dores da infância, muitas vezes cobrem a nossa capacidade, né? Fazem com que a gente crie um véu que impedem a gente de entrar em contato mesmo com essa essência da criança e permitir que ela seja quem ela veio a ser, né? De confiar nesse ser que vem totalmente puro e único, e parece que a gente tem que consertar, moldar, fazer ficar muito de acordo com a expectativa que a gente criou. Educar, civilizar também, né, Má? Como se a gente tivesse que educar, que civilizar, isso, que controlar. Bom, educar de fato é uma tarefa que nos compete. Talvez a diferença esteja em como isso foi reconhecido ou significado, né? E como a gente pode descortinar, talvez, um outro sentido para a tarefa de educação. Então, o sentido de educar, a própria palavra, etimologicamente, tem a ver com conduzir para fora de. Nós muitas vezes nos referimos ao início, né, da vida, de uma vida que a gente carrega dentro do ventre como germe, né, como semente de vida. E é curioso que as crianças, inclusive, na primeira infância, vão para um jardim, né? Jardim da infância. A figura que está ligada ao jardim é o jardineiro, e o jardineiro é um agricultor. Ele, na verdade, cultiva a terra para que a semente revele aquilo que é o seu segredo. Então, ele não vai incutir nada na semente. Ela vai revelar o seu potencial e aquilo que ela já traz como uma predisposição inata. Então, se a gente reconhece assim, educar tem muito mais a ver com chamar à tona e permitir que o outro seja aquilo que ele está destinado a ser, do que incutir nele algo que se supõe ser o bom ou o correto ou o verdadeiro. Mas como fazer isso? É isso que nos remete a essa compreensão de que, de fato, só existe autoeducação. O que eu faço é trabalhar em mim para que eu possa constituir, enquanto parte do entorno dessa criança, a terra fértil, o ambiente do qual ela extraia as condições necessárias ao seu próprio desenvolvimento. A própria palavra desenvolver tem a ver com isso, remover o véu que envolve, né? Então, o que nós temos de fazer, em primeiro lugar, e eu acho que a criança por si já suscita um princípio disso em nós, eu acho que muita gente, quando realmente se sente tocado pela vinda de uma criança, abre uma disposição para o sacrifício. Esse talvez seja o primeiro aspecto, né? Esse desejo e disposição para se doar em favor do bem e do desenvolvimento dessa criança. Esse sacrifício muitas vezes supõe renúncia ao gozo, a um prazer, né, próprio, egoísta. Então a gente sai um pouco de si mesmo pelo bem da criança. Então esse talvez seja o primeiro aspecto fundamental, né, um primeiro pilar desse caminho na educação da gente como pais. De fato, há uma frase que ficou rodando também na internet, atribuída ao Saramago, depois a gente descobriu que não era dele, mas não descobrimos a autoria, e que diz que filho é esse presente emprestado de Deus para que a gente faça um cursinho intensivo
na arte de amar para além de si mesmo. E é um ato de coragem também isso, né? Então eu acho que a primeira coisa é que um filho, quando a gente realmente traz essa disposição para ser pai, eu digo que ter um filho é diferente de ser pai. Ter filho é uma questão biológica, né? Qualquer um com órgãos reprodutores sãos, né? E a maturidade fisiológica pode ter um filho. Mas ser pai e ser mãe supõe uma construção amorosa, dia a dia. Então, quando você fala em a gente se converter em guardião do mistério, como é que é isso? E como é que é proteger esse mistério? Então, a primeira coisa é lembrar disso. O outro já é em potência. E eu sou guardião na medida em que eu vou velar para que aquilo que ele já é em potencial realmente encontre as condições necessárias para se realizar, né? Para isso, naturalmente, eu tenho que prestar muita atenção. Eu preciso de um estado de presença que a gente não consegue naturalmente manter todo o tempo, mas eu posso cultivar momentos particulares desta integridade de presença, que se constitui ou que se expressa num estado de uma atenção desprovida de crítica. É uma atenção devota mesmo, porque perante o mistério é isso que a gente pode fazer, reverenciar, né? Então, se você se recorda e tem presente que você está diante de um ser espiritual, em seu devir, em seu vir a ser, e se o simples pensamento dessa grandeza suscitar em você uma devoção no seu ato de estar presente perante esse fenômeno, então isso vai criar a atmosfera frutífera, fecunda para o desenvolvimento desse ser. Então ele encontrará a alegria e o amor necessários para ir se revelando. O resto é prestar atenção, porque a criança é que vai sinalizar para nós aquilo que ela precisa. Só que nós já não estamos mais num tempo em que a gente possa contar com uma sabedoria no instinto, como já foi. Então, hoje a maternidade, a parentalidade, de um modo geral, não consegue mais se fundamentar num instinto sábio. Hoje é impressionante como às vezes nem carregar uma criança, uma mulher sabe, ela às vezes precisa aprender o mais básico, de novo, né? É como se a gente tivesse que instituir coisas que antes eram tão naturais para o que não se tinha que empregar uma atividade pensante, como se hoje a gente precisasse instituir deliberadamente através de um esforço consciente, né? Então hoje a gente precisa aprender a ser muitas coisas que antes eram simplesmente naturais. Então, um lado conexão, né? Exato. A gente se tornou muito sofisticado intelectualmente, mas o intelecto tem essa propriedade de nos alienar muitas vezes. Então a gente precisa participar da vida outra vez. E isso significa ter a atenção àquilo que acontece no momento presente. E é incrível como a gente pode estar de corpo presente, mas de alma, de consciência em outro espaço-tempo. Quantas vezes uma criança mira no teu olhar, te chama e você está perdido em pensamentos ou com um diálogo interno numa altura que ela quase pode escutar, não é? Então, às vezes ela olha para você e não te encontra. Ou ela te solicita e ela fica repetindo de uma forma exaustiva, porque você não está ali de fato. Então, a atenção, né, versus piloto automático é o primeiro dado nesse caminho. E a gente não consegue manter essa atenção plena o tempo todo. Por isso, é importante reservar momentos onde a gente possa cultivar deliberadamente esse estado de atenção. E não é mais uma questão de quantidade de tempo, mas a qualidade da presença que eu consigo manter. Não é assim que todo mundo que faz exercício dedica, sei lá, meia hora, 40 minutos, 1 hora. Mas se faz isso regularmente, a disposição e a vitalidade, né, de que o corpo usufrui se estende pelo dia inteiro. E se eu faço isso todos os dias da semana, isso não banha a minha semana inteira? Então, tem coisas que se a gente cultivar expressamente, deliberadamente, com toda a qualidade, né, em determinados momentos,
aquilo se torna como um manancial de força, sabe? Então tem um momento onde a gente está deliberadamente presente. Tem momentos em que a gente não consegue estar, ok. Mas se a gente cultivar regularmente, isso começa a se tornar cada vez mais a norma e não a exceção, né? Então cultivar a atenção, o estado de presença. E aí também é importante conhecer hoje, estudar mesmo, sobre o desenvolvimento do ser humano. Quem é este ser? O autoconhecimento, que é tão falado, não significa apenas o olhar para a nossa própria personalidade, mas para o ser humano, né? Para aquilo que são as leis que regem o desenvolvimento do ser humano. Tem algo que pertence a todos nós universalmente e tem algo da singularidade de cada um. Mas ajuda muito se a gente pode conhecer, por exemplo, o que emerge como qualidade no corpo, na alma, no espírito, para ser nutrida e desenvolvida a cada fase, não é? Senão, a gente corre o risco de, às vezes, antecipar algo antes do tempo, ou de deixar de nutrir algo que já está disponível, e através de cujo exercício a criança ganha um senso de realização, autoconfiança, gratificação, autoestima, não é? Quando uma criança, por exemplo, já pode andar, já pode ela mesma pegar o seu copinho e ir até um filtro e tomar água ela mesma, e você continua fazendo isso por ela, você rouba dela a oportunidade de autorrealização, de autoconfiança. Quantos pais, por medo do que pode ocorrer, impedem a criança de exercitar capacidades nela que já estão disponíveis, eventualmente até já estão maduras, né? Então a gente precisa saber quando é tempo de ser o quê? Para a gente poder então corretamente nutrir estas capacidades, aproximar dela os estímulos adequados e, em contrapartida, preservar daquilo que de outra forma antecipa e, estando fora do tempo, pode ser tóxico para o seu desenvolvimento, certo? Então é preciso ter atenção, é preciso ter uma fidelidade e confiança nesse processo, aprendendo a conhecê-lo. É preciso também, constantemente, olhar para si mesmo e revisitar as passagens da nossa própria história, desde a nossa infância, fazer sentido das experiências. Muitas vezes, a gente tem que olhar para aquilo que acontece com a criança e como é que era com a gente quando a gente tinha essa mesma idade. Então, essas projeções que a gente, às vezes, faz, né, e que nos torna reativos diante de certos comportamentos da criança, tem muito a ver com o fato de que ela, às vezes, como um espelho para a nossa alma, repete coisas que nós já vivemos, mas que ficaram como assuntos não resolvidos e abandonados, de certa forma. Então, ela cria, através do seu comportamento, o ensejo para que nós voltemos a isso, para que nós possamos nos resolver. E quanto mais a gente cura o próprio passado, mais a gente abre a perspectiva de um futuro que a libera. Então, a gente apoupa de, talvez, transferir por mais uma geração um padrão de comportamento disfuncional ou distorcido. E quantas vezes isso é assim, não é? Então, quando a gente pode se auto-observar, se examinar e com muita honestidade, né, com uma disposição de sacrificar mesmo as ilusões que a gente possa manter sobre si. Porque às vezes a gente se auto-engana porque quer pensar ou quer acreditar que a gente é melhor, né, do que a gente, às vezes, pode encontrar nas próprias sombras, nos comportamentos indesejáveis. Mas eu só posso educar a criança dando a ela a referência. E a referência, sobretudo nos primeiros anos, é a do exemplo. Então, aquilo que a criança traz como disposição no corpo, né, na alma, é o que vai me guiar para a postura que eu devo ter perante ela, como educador. E sempre só haverá autoeducação. O que eu tenho de fazer em mim para que ela possa obter aquilo que ela necessita para ser quem ela deve ser, né? E, finalmente, talvez, acho que uma das coisas que se tornou das mais difíceis hoje em dia, na minha observação com os pais, tem justamente a ver com a capacidade de estabelecer limites claros, né?
e que muitas vezes vão trazer de um lado a privação, talvez de um gozo ou de um desejo. Então, às vezes isso vai sim implicar na frustração da criança. Como muitos pais não se sentem suficientemente presentes, ou têm alguma culpa, ou têm medo de perder o amor dos filhos, eles se tornam indulgentes, né? E aí acabam não dizendo aquele não, que na verdade é um sim para um bem futuro maior, né? E esquecem que, como o agricultor, o jardineiro, que tem que cultivar, né, a força dessa semente para que ela germine, viceje, floresça e frutifique, então ele esquece que a gente às vezes tem que podar. Às vezes, como agricultor, a gente poda para que venha mais flor e mais fruto. E podar não é matar, não é tolher o ser, mas às vezes é justamente criar aquele limite que represa, canaliza, condensa a força da vontade na direção adequada. Quando uma criança não está ainda suficientemente madura, por exemplo, para exercer uma capacidade em relação a uma situação, eu preciso preservá-la disso. E às vezes, para protegê-la, eu tenho que dizer não. Mas esse não, ela não vai entender nesse momento, porque ela está voluntariosa, né, plena da antecipação do gozo, do desejo que ela tem, né? Mas ela não pode antever as consequências, que eu, como uma pessoa mais vivida, é que tenho a responsabilidade de dizer agora não, né? Então, a gente muitas vezes traz da nossa própria história o desejo de uma aproximação emocional, quando a gente sofreu um distanciamento afetivo, ou a gente quer ser amigo do filho. E tem um momento certo de a gente se tornar amigo, mas a princípio a gente precisa ser pai e mãe, que é referência, que é guia, que é representante do pai e mãe divino na Terra. Vocês já notaram que a denominação pai e mãe é suprapessoal? Ela não me chama pelo meu nome, o nome que identifica a minha personalidade. Ela me chama de mamãe, mãe, ou papai, pai. E pai, mãe, esse é o nome do divino, do Deus Pai, né? Nas tradições orientais, o Espírito Santo é conhecido como mãe, né? Então, o Deus Pai, o Deus Mãe, e ela é para nós isso que está entre, né? Nela vive essa força arquetípica do Filho, né? Que é o nosso mestre do amor, não é? Então, eu acho que esses talvez sejam elementos que nos ajudem a orientar. A escola de paz, hoje, eu vejo como algo muito necessário para responder a esses desafios do esvaziamento da sabedoria do que antes era uma capacidade instintiva, da necessidade de aprender a ser pai, de poder fazer isso com outras pessoas e constituir uma rede de apoio, uma comum unidade, né? Uma comunidade tanto das mazelas, porque nós temos desafios, dores e limitações, e a gente pode se sentir amparado quando compreendido, né? Mas também de uma busca conjunta, porque as coisas não estão prontas. A gente não vai mais ler as coisas nos livros, a gente vai ter que descobri-las, né? O livro que está aberto é o livro da vida, e é nesse que a gente precisa se alfabetizar hoje em dia, né? Então, a escola de paz existe para aqueles que querem fazer da tarefa de educar os filhos não apenas uma responsabilidade sagrada, como o próprio filho suscita em nós, mas uma oportunidade de autodesenvolvimento, quando reconhece que só da autoeducação ele pode oferecer à criança aquilo que ela necessita. Estava te escutando aqui, me vieram, é tão gostoso conversar com você, Ana, porque assim, é como se você fosse dando nome, né, e organizando vivências nossas aqui. Você foi falando e eu fui lembrando de tanta coisa. Quando você trouxe essa questão de sustentar o limite, né, um não para a criança, eu vivi uma experiência muito bonita com meu filho, o João. Ele está fazendo 12 anos hoje. E ele, na semana passada, ele foi para casa de um colega, assim, né? A gente está em quarentena aqui, mas aqui é mais relaxada a coisa. Ele foi para casa de um colega que também está em quarentena e tal. E ele foi para casa desse colega. E lá, né, ele dormiu tarde, ele chegou estrupiado no dia seguinte, assim, cansado, nitidamente, com olheira, enfim.
E aí ele chegou aqui, ele tinha combinado com o vizinho de fazer uma outra coisa depois. Eu falei, filho, você não vai fazer, você tá muito cansado, hoje você vai dormir bem cedo, que você precisa de descansar. Não, eu não tô cansado e brigando, e foi assim, uma grande discussão, assim, que ele tava realmente tomado por aquilo. Eles iam cozinhar um biscoitinho que eles já estavam programando há muito tempo, e ele queria fazer naquele momento. Eu falei, não, já tá tarde, são 7h30, você vai dormir hoje 8 horas, ontem você dormiu às 3 da manhã, você tá exausto agora. Aí, beleza. E sustentei. Aí na hora ele ficou bravo, subiu, escovou o dente bravo, aquela coisa. Deitou na cama. Daqui a pouco eu pus o Lucas pra dormir, fui deitar com ele pra dar boa noite pra ele. Ele falou assim, ai mãe, eu te amo tanto, obrigada que você não me deixou ir pra lá, eu tava cansado mesmo. Eu falei, ô filho, mas ele jurava de pé, ele falava assim, eu não tô cansado, e chorava e brigava. Eu falei, ai, que bom, filho, que você tá reconhecendo isso, né? Que bom que você agora vai descansar. Mas foi muito lindo, assim, né? Como que também quando a gente se abre, eu sou uma pessoa que muitas vezes quando eu também passo do meu limite, eu falo pra ele, filho, não era assim que eu queria te tratar, a mamãe passou do limite, né? E como que ele também, hoje, né, a gente tem essa comunicação tão íntima, assim, e ele conseguiu reconhecer e foi muito bonito, assim, né, ele poder perceber isso e eu escutar isso, nossa, me deu, assim, que a gente fica até meio, nossa, será que eu fui muito dura? E quando a gente tem essa clareza, né, de que eu tenho esse olhar mais amplo, eu sei quais são as necessidades dele, mesmo que algo ali dentro dele, né, essa força da vontade que você falou, esse desejo que ele está tomado por aquilo, às vezes vem como uma enxurrada, assim, e a gente até se assusta muitas vezes, né, por não dar conta de dar essa contenção, às vezes, principalmente nos pré-adolescentes, adolescentes, que a coisa vem forte mesmo, assim. Mas o quanto que depois é bonito esses momentos e faz a gente também, né? Não, é isso mesmo, sigo atenta e traçando aqui junto com eles, né? Foi um retorno muito bonito que eu tive dele, quis compartilhar. É isso mesmo. Você falou uma coisa importante da gente lembrar quando se trata de instituir limites claros. Primeiro, eles não precisam ser... A gente não precisa estar exaltado, né? A gente pode ter firmeza e serenidade, né? E isso só é possível, naturalmente, se a gente tem a convicção de que está fazendo o que é bom. E se a gente tem também a vontade suficientemente forte, né, para ser senhor de si mesmo, né? A gente dar limites significa circunscrever um âmbito aonde a criança pode ocupar, né, o espaço que ela dá conta de ocupar com a própria força. Porque fora daquilo, ela não se sustenta, né? Isso é o limite daquilo que protege. Quando ela está madura o bastante, então você pode dilatar e deve dilatar esse limite. Porque assim ela conquistou a autonomia. Então aquilo já fica que nem uma roupa apertada. E aí ele mesmo vai sinalizar e a gente vai permitir que ele transcenda esse limite e entre para um âmbito um pouco mais amplo, né? Então dar limite é circunscrever um campo, um território que a criança pode ocupar com a força e a maturidade que ela já tem, né? É protegê-la. Você vê, o ninho é limite. Abraço é limite, né? Colocar os melhores ingredientes que você reúna para fazer um bolo, um pão, você tem que pôr uma forma. E a forma tem limites, tem bordas. Se não tivesse, aquilo se perdia e não chegaria a realizar o seu intento. Então nós precisamos de limites para que ele se constitua a partir de dentro para fora e venha a ser no futuro livre. Esse é um lado do limite. O outro tem a ver com referências que permitem que quando a criança saia do prumo, quando ela se desvia dela mesma, quando ela se perde dela mesma, você possa interpelá-la, às vezes de forma até a consolá-la. Muitas vezes a criança não vai saber dizer o que ela está sentindo ou o que está errado. Ela só vai exibir ou expressar isso através de comportamentos, muitas vezes, desvirtuados, fora de contexto, inadequados. Se nós não estamos atentos, muitas vezes nós vamos
castigar, punir. Ou vamos tentar barganhas, né, com reforço positivo e recompensa se ela fizer aquilo que é o certo. Mas se a gente fizer isso, ela vai ficar condicionada, ou pelo medo do castigo, ou por um interesse pela recompensa. E jamais fará algo porque ela sente dentro dela que é o verdadeiro e é o bom. Então, às vezes a gente precisa ajudá-la a se confrontar antecipando a consequência do seu ato. Não se trata de punir, nem de castigar, mas de estabelecer para ela ou dar a ela a vivência da consequência. A consequência é o que educa. E quando ela pode vivenciá-lo, naturalmente, ela cai em si e se aflige. Porque uma coisa é o comportamento que partiu de uma intenção. A outra coisa é o efeito que esse comportamento gerou e que mostra que ele era inadequado, que ele não era o melhor meio de obter aquela intenção, que por vezes é legítima, né? Então, a nossa tarefa é ajudá-lo a encontrar o caminho do meio, ajudá-lo a encontrar o correto comportamento, a forma de alcançar um objetivo que pode ser uma necessidade legítima, humanamente válida, universalmente reconhecida, não é? Às vezes uma criança só quer ser confirmada, reconhecida, amada, mas não encontrando um meio adequado ou que logre êxito, segundo o seu ponto de vista, ela começa a te chamar a atenção de maneiras absurdas, não é? E às vezes ela vai ter comportamentos inconvenientes. E se você não está atento, o que você faz? Você pune, você castiga, porque esse foi o condicionamento ao qual você mesmo foi submetido, não é? Então, é muito importante, se a gente tem essa atenção, e a gente pode fazer um autoexame, primeiro verificar de onde vem a motivação para ela agir assim. Será que eu dei alguma referência que valide ou autorize pelo meu próprio exemplo? O que viveu nela como intenção? É preciso ir além da aparência do comportamento. O que vive como intenção dela? Né? O que ela quer ganhar de bom com isso? A gente tem que se perguntar. E a gente tem que se lembrar que a gente também já foi criança. E isso ajuda muito, porque as fases que a gente já viveu são como órgãos de percepção para as fases que agora eles estão vivendo. Há algumas coisas que são arquetípicas e que permanecem as mesmas. Os enredos, os conteúdos podem mudar conforme os tempos, mas existem aspectos do desenvolvimento que permanecem os mesmos. Então isso ajuda muito na nossa reflexão. E quando a gente chega nisso, então a gente pode interpelar a criança depois que a gente não só a compreender, em lugar de julgar, mas também se compromete com aquilo que eventualmente a gente descobre que tem que oferecer como uma referência correta. Porque senão que autoridade tenho eu para esperar ou exigir dela se eu mesmo não o faço? Se eu mesmo não sou capaz de fazê-lo? Então eu preciso conquistar a autoridade moral e só então interpelar a criança. Se eu posso falar desse lugar, quando eu aproximo dela a consciência imaginativa, vivencial ou, conforme a idade, num diálogo mesmo, da consequência, ela cai em aflição necessariamente. Porque ela se dá conta do erro. E o erro, o mal feito, que ela não queria ter feito. Mas, enfim, fez. E aí é um momento em que a gente precisa necessariamente discernir claramente que uma coisa é o erro, é o mal feito, e este precisa ser reparado. Este te causa pesar, esse pode te deixar triste ou chateado como pai. Mas o amor, esse é incondicional. Ele não depende do que ele faz de certo ou de errado, de bom ou de ruim. O amor está presente, sempre. Então, é esse amor que te leva a reafirmar tua confiança no ser essencial dessa criança e dizer, eu sei que você não é isso. Isso é o que você fez. E eu sei que lá onde você é mais brilhante, tem um jeito melhor de ser, de fazer. E vamos encontrar. Né? Então eu preciso manifestar, sim, o meu pesar pelo mal feito. E encontrar talvez o contexto onde isso se justifique. Ou encontrar o outro ato que ele deve então poder colocar na balança. Se esse pendeu para o lado do mal, o que eu posso fazer que compense, que leve a justiça ao equilíbrio, né? Que restitua a ele um sentido de dignidade, para que ele se sinta que...
Então, é preciso ajudá-lo a encontrar o que dentro do seu alcance, do seu universo, ele pode fazer que compensa ou repara o mal que ele causou. Ele trouxe uma tristeza, um sofrimento para o irmãozinho, o que ele pode fazer agora que compense, que traga uma alegria? Ele humilhou com um comentário sádico ou cruel uma outra criança, como é que ele agora pode exaltá-la? Né? Ele subtraiu algo de alguém, como é que ele pode agora oferecer algo nesse lugar? Enfim, não se trata de punir, percebe? Quando vem desse lugar, a gente fala com propriedade. E não é castigo. É estabelecer a consequência que tem nexo e o caminho de reparação. Quando ele cai em aflição, ele tem o desejo de ter a oportunidade de fazer melhor. Então ele quererá fazer o bem. E era para isso que a gente deveria estimular. Só assim a gente educa para a liberdade, pelo amor. De outra forma, a gente vai condicionar. Talvez ele se torne um rapaz bonzinho, mas não livre. Eu queria trazer uma reflexão que eu tive das suas falas, porque tem muito essa questão de ser exemplo, né? No quanto a gente tem que ter coragem de se observar, e muitas vezes a gente percebe que a gente está exigindo da criança uma postura que nós mesmos não conseguimos ter, então existe uma incoerência né, nesse sentido. Mas também, não só para a questão disso, dela ter uma conduta correta com algumas questões, mas também de como enfrentar algumas questões que podem ser desafiadoras. E retomando um pouco a história do que eu falei no começo, né, da questão da Nara ter nascido com esse problema, e eu acho que eu estou sensível esses dias por conta também da operação que vai ser agora, mas eu tenho pensado muito, elaborado muito, a minha sensação é que eu estou há 5 anos me preparando por esse grande momento. Já é a 4ª cirurgia dela, mas essa é a cirurgia de reconstrução da mandíbula, né? A mais difícil, digamos. E aí, lembrando essa história que eu falei, né? De que eu tive muita pena dela no começo e fiquei muito preocupada. E, meu Deus, como é que eu vou preparar minha vida para enfrentar isso? E eu lembro que hoje, olhando para trás e entendendo o percurso do trabalho de autoconhecimento que eu tenho feito, eu já entendo melhor cada etapa do que eu estava vivendo, e hoje eu entendo com mais clareza o significado de cada coisa, né? E teve um momento que eu fiquei muito preocupada de como que eu vou fazer para ajudar minha filha a enfrentar os bullying que ela vai sofrer. De repente, ela não conseguiu um namorado porque ela tem um rosto assimétrico e todo mundo vai achar ela feia. Ou dela conseguir se aceitar. Será que ela vai conseguir se aceitar se ela se olhar no espelho? Inclusive porque quando você olha pelo espelho, você percebe mais a assimetria dela, porque olhando de frente, o nosso cérebro corrige, natural, de uma certa forma, né? Mas quando você olha pelo espelho, eu olho ela pelo espelho, eu noto mais a simetria do rosto do que quando eu olho ela de frente. Então eu muitas vezes olhava ela pelo espelho e falava, gente, é assim que ela se vê. Ela se vê mais assimétrica do que nós a vemos. Como ela vai se aceitar, sabe? E aí teve um momento que eu comecei a reparar que todas essas coisas que eu estava tendo medo dela viver foram coisas que eu vivi. E que, no fundo, só eram, digamos, com um motivo um pouco mais óbvio. Porque não era um nariz grande, não era ser magra demais, mas eu sofri esse bullying, eu sofri essa sensação de me sentir feia, de não conseguir namorado, de não gostar de mim. E aí eu falei, cara, a única forma de eu preparar ela para isso é eu fazer as pazes com isso em mim. É eu recuperar esse amor próprio, essa aceitação. Então começou a virar como se tivesse mudado completamente a atmosfera do porquê que ela veio, para que ela trouxe isso, entendeu? De repente ela trouxe para me brindar essa oportunidade de olhar para essa dor, em primeiro lugar, de recuperar esse amor por mim e de inspirar ela, pelo exemplo, ao invés de ficar tentando controlar, evitar e projetando antecipadamente a experiência dela, sabe? Foi como se fosse uma coisa que mudou totalmente a forma de abordar e também a forma de absorver e viver o processo. Então, hoje em dia, o que tinha se tornado uma coisa muito dura se transformou num presente, de certa forma, se transformou num tipo, filha, que bom que você me escolheu para estar sendo a guardiã dessa história, não sei, a pessoa que está velando por você nesse momento, porque
não tem oportunidade mais linda no mundo do que acessar algo que estava escondido, que talvez eu estivesse vivendo ok com aquilo, mas que com certeza ainda estava em mim, doendo. E é exatamente desse jeito que a gente ajuda. Primeiro, porque o fato de ter vivido essas dores é o que me torna sensível para a possível dor dela. Então, eu posso, inclusive, se ela me traz alguma questão, validar e dizer, eu sei como você se sente. Não é que eu vou dizer explicitamente isso, dependendo da idade da criança, eu não vou dizer. Eu vou contar uma história que eu vivi, aonde ela possa se espelhar e se identificar, né? Porque tem o mesmo conteúdo da história que ela está vivendo. E aí contar também como é que eu resolvo isso em mim, ou como é que eu abraço isso em mim. E como é que a gente transcende isso? E às vezes alguém recebe, né, entre aspas, aquilo que aparentemente é uma limitação, exatamente como um convite, uma conclamação a transcender o limite e mostrar que é mais. Então, às vezes, uma aparência, né, que pode suscitar uma certa repulsa em outros, pode nos conduzir exatamente a transcender a identificação com a aparência. Quantas vezes a gente fundamenta a nossa encarnação demasiado num corpo físico e numa aparência, quando a gente não é só isso. E às vezes justamente essa condição pode nos levar àquilo que é o belo, para além do véu ilusório, né, da aparência. Quem eu realmente sou? E onde que está a beleza? A beleza não é nos olhos de quem vê? Às vezes o feio para um é bonito para outro. E o que é que faz o feio para um se tornar bonito para o outro? Aquele que viu o belo é porque viu com amor. Ele viu para além do traço defeituoso. E às vezes o defeito no corpo traz mais força na alma. Ô Ana, para a gente finalizar, né, porque nós vamos ter que finalizar, a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre o momento atual que a gente está vivendo. Você estava falando sobre, né, essa capacidade da gente se conectar com o aqui e agora, com o momento presente, né, e cultivar essa presença como uma forma, né, da gente conseguir perceber ali os nossos filhos, conseguir perceber a gente mesmo, né, o que as situações estão trazendo para a gente. E eu sinto que esse momento que a gente está vivendo, a gente está tendo uma grande oportunidade de romper com uma ilusão mental que a gente vive presa a ela, de acreditar que a gente tem controle, né? A gente está constantemente vivendo esse diálogo, essa barulheira interna aqui, está constantemente projetando o futuro, né? Olhando para o futuro, enfim, falando e tentando controlar o futuro. E hoje, por a gente não saber o que vai acontecer daqui 1 minuto, né? Assim, a gente está diante desse momento, né? Do isolamento social, dessa circunstância aí pelo vírus, né? A gente está se dando conta do quanto que esse único momento que a gente tem para entrar em ação realmente é o aqui e agora, e da potência que existe nesse momento. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo com o coronavírus como uma oportunidade para nós pais e mães, assim, para além dos desafios, porque os desafios estão intensos, assim, né, diários. Acumularam-se funções, as mulheres e os pais, as mães, estão cada vez mais sobrecarregados, né, aquele tanto de gente numa mesma casa ali convivendo sem nenhum escape. Então, quais são as oportunidades que têm surgido e que você observa nesse momento, para a gente finalizar a nossa conversa? Daria para a gente fazer toda uma outra entrevista só sobre isso. Mas, como a gente precisa ser breve, eu quero só deixar uma pequena mensagem. Se, de um lado, a incerteza pode gerar insegurança, angústia, por outro lado, ela é justamente a oportunidade de determinar o futuro. Se está incerto, se não sabemos o que será, significa também que não está posto, não está pronto.
Então, nós podemos participar da construção de algo novo. Se podemos construir, o que queremos? Será que nós não podemos aproveitar essa pausa que, de certa maneira, as circunstâncias nos trazem e fazer disso um presente para refletir o que é essencial, o que é acessório? Eu tenho visto muitas pessoas se darem conta de que elas precisam muito menos para viver e viver bem do que aquilo que elas imaginavam. Dá para ter uma vida mais simples? Dá para ter uma natureza mais preservada e mais limpa? Dá para ter alegria em coisas tão simples do cotidiano? Dá para a gente estar mais próximo das pessoas que importam? Dá para a gente ressignificar muitas coisas. Então, na verdade, a gente não tinha como fazer diferente no sentido de evitar a crise. A crise veio e ela está aí, com toda a força. Mas o que a gente faz dela, isso é da nossa plena liberdade e escolha. Se eu preciso ter uma razoável certeza para dar um passo, então talvez a incerteza pode ser paralisante. Mas se eu também pensar quantas vezes na minha vida pregressa, né, assim, no meu passado, quantas vezes a incerteza também foi um elemento presente, mas ela incitou, na verdade, um desejo de saber, um desejo de construir aquilo que ia ser. Né? Então, a gente pode escolher amaldiçoar a escuridão ou acender a primeira luz. Né? E acender junto com outros também. Então, eu acho que algo que se apresenta para nós como oportunidade é exatamente reconhecer o que é essencial, o que não é. Quem já passou por alguma situação de ameaça real à própria vida, muitas vezes sai meio que renascido dessa situação no sentido de uma completa revisão de valores. Que valores orientam sua vida hoje? Consumismo? Né? Nós vivemos numa sociedade consumista. Né? O que te orientou ou te conduziu até agora? O que é que você quer que passe a orientar sua conduta daqui para frente? Como indivíduo, como membro de uma comunidade de vida, como seja a família que você constituiu, como a comunidade de trabalho na qual você se sente engajado ou inserido, como construtor de uma realidade humana maior. Será que tudo isso que talvez tenha sido colocado em xeque não é exatamente um recado sobre quão falidos são os modelos e os pilares sobre os quais está edificada a sociedade como ela hoje se organiza? Será que não precisamos de uma forma nova de economia, de organização político-jurídica, de uma nova vida cultural? E não será isso, enquanto organização da sociedade, algo que deveria expressar mais da dignidade de cada ser humano? A reverberação amplificada da dignidade do ser humano em si. Então, o que a gente quer sonhar hoje? E que mundo, né, a gente quer construir? Começando pela educação dos nossos filhos, porque eles são o futuro. Né? As novas gerações são aquelas que vão fazer a nova terra. Então, como é que eu quero educar o meu filho? Que valores eu quero ser para orientar e dar a ele referências? Porque é de seres humanos com uma qualidade superior, mais humana, mais essencialmente humana, que vai depender, né, um mundo melhor. Crises são sempre grandes oportunidades, não é? E nelas, claro que ela é precipitada pelas inquietações. E existem riscos. A gente também pode tomar uma rota que se revele, ao final, um desastre. Sim, esse risco existe. E a gente precisa abraçá-lo tanto quanto a possibilidade que a oportunidade da crise também encerra. Né? Mas se a gente não assumir o risco e a vulnerabilidade e der um passo, né, numa direção que seja mais construtiva, guiado por uma reflexão do que é o essencial para uma vida digna, que respeite o humano, então nada vai acontecer. Né?
Mas crise é sempre uma chance de mudança. E se há chance de mudança, sempre pode ser para melhor. O que pode ser o túmulo e a morte de muitas coisas, também pode ser o berço de algo novo que quer nascer. Aqui tem um ponto que eu acho que é bonito também, que dessa exigência que a gente tem agora de estar dentro de casa, em contato contínuo, sem nenhum intervalo com os filhos, é também uma oportunidade de observar a forma como eles lidam com essa presença, né? Essa conexão que eles têm, principalmente os pequenininhos, né? Essa conexão que ainda está mais intacta deles com o próprio ser, e da gente perceber a nossa incapacidade de estar conectado com o nosso próprio ser e falar, gente, isso aqui é um laboratório. É uma oportunidade de se inspirar neles e inverter um pouco o jogo, né? Tipo, de se abrir para o aprendizado que eles podem trazer, por exemplo, que eles têm, e de repente de recuperar essa confiança que a gente não tem, de olhar para eles com essa pureza, de perceber que não existe, muitas vezes a gente interpreta, né, que o comportamento é por manipulação, que eles estão fazendo isso por... Não, a gente começa a se despir disso, se a gente se abre, né? Porque tem um convívio muito intenso, né? Não tem para onde fugir. E de repente eles estão lá chamando para essa presença constante, e nós, com mais oportunidade de detectar também esse ruído que você falou, né? Que às vezes a gente está gritando tanto que parece que eles vão ouvir. Mas de repente eu ouço os pássaros aqui com muito mais volume e falo, eles que estão cantando mais alto porque eles estão livres, estão mais presentes, estão mais próximos, ou meu discurso interno que está um pouco mais abafado porque eu estou tendo tempo para... Eu não estou me distraindo tanto, né? E eu estou ainda com essa interação com a criança, então... Se a gente se permitir desacelerar, se a gente se permitir ouvir dentro e fora, então realmente alguma coisa nova pode surgir. Alguma coisa bem bonita está querendo nascer e romper e entrar na vida da gente. Se a gente ao menos, né, tiver atenção bastante para reconhecer o que é, acho que a gente vai ter chance aí de ter coisa boa vindo pela frente. Com certeza, Ana, queria muito agradecer. Foi um prazer, foi emocionante. Tenho certeza que vai ser maravilhoso para os nossos ouvintes escutar a sua fala. Ana, te agradecer muitíssimo, né? Seguir, você sabe o quanto você tem um lugar muito especial no meu coração, assim, é uma grande inspiração. Ela não gosta não, mas é uma grande mestra. A Maíra sabe, mas ela não gosta que a gente ponha ela nesse lugar. Mas obrigada pela sua presença, de coração, todos vocês que estão escutando. Espero que a mensagem e as palavras da Ana toquem o coração de vocês, assim como toca o nosso, né, Mar? E simplesmente agradecer por cada instante, cada palavra que você trouxe aqui pra gente. E é isso, a gente fica por aqui hoje. Sim, muitíssimo obrigada. Sigam aqui a tenda pra gente poder alcançar mais pessoas. É sempre bom quando vocês começam a seguir o perfil aqui no Spotify. E é isso, a gente agradece. Tchau, Ana. Tchau, Maíra. Tchau, queridas. Obrigada.